Graça e paz, amados, graça e paz. Mais um domingo e nós estamos aí convivendo com esse isolamento social devido a essa pandemia do coronavírus. Mas, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aí ativos, pregando a palavra de Deus, tentando, de certa forma, levar o Evangelho a todos os corações que tanto necessitam de uma palavra para este momento. Então, mais uma vez aqui com vocês, Pastor Elimar, da Igreja Batista Encomendador Venâncio. Hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem da parte de Deus, firmado no Salmo 126, Salmos de número 126. E eu gostaria de trabalhar um tema em cima deste salmo com vocês. Semeando em tempos de crise para colher em tempo oportuno. Semeando em tempos de crise para colher em tempo oportuno. Façamos então a leitura dos Salmos de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Você já teve a experiência de plantar uma flor, de cultivar uma hortaliça ou uma fruteira e colher desses frutos, a doçura desses frutos, os benefícios desses frutos? Eu creio que você que está aí a me ouvir, você já deve ter passado por essas experiências. E é muito bom quando a gente lança uma semente ou a gente planta uma muda e a gente rega e tem todo aquele processo. E a planta também ela vai passando por um processo também difícil, ora quente, ora frio, adubação do solo. Mas chega exatamente aquele momento em que ela começa a produzir o fruto e nós passamos então a colher as doçuras deste fruto. Meus amados, este salmo de número 126 é a lamentação do povo de Israel por causa de esperanças frustradas no passado e no presente. Embora haja aqui uma referência clara, óbvia ao retorno do exílio babilônico, o contexto parece ser um quadro vivido ainda dentro do exílio. Então, este salmo de número 126 é a lamentação do povo de Israel por causa de esperanças frustradas no passado e no presente que eles estavam vivendo. Como nós podemos ver neste salmo, há risos, há cânticos também nestes salmos. Nós podemos ressaltar isso aqui. Vermos neste salmo risos, cânticos, como no dia do edito de Ciro, quando o povo assim se ajuntou para cantar um louvor a Deus pela libertação. Mas um pedido de cumprimento do que fora dito pelos profetas não se realizara totalmente. Por isso o salmista, no Salmo 126, versículo 4 e 6, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa sorte. Versículo 4 e versículo 6, ele diz: Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Ele vai dizer isso no versículo 4. Meus amados, as condições ainda do povo não eram gloriosas, uma condição ideal, como nos registra Ageu, capítulo 1, versículo 10 e 11, capítulo 2, versículo 19. O povo ainda estava vivendo
em tempos difíceis. O pedido do salmista era que se completasse então o ideal para a vida do povo. E o ideal do povo se cumpriria sobre aqueles que semeavam a obediência a Deus, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis. Por isso o salmista finaliza dizendo no versículo 6: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Às vezes, meus amados, o passado e o presente da vida nos levam a expectativas e frustrações, mas o edito de Deus, em sua palavra, as promessas de Deus nos conduzem, na verdade, a uma experiência gloriosa de restauração completa. Restauração, meus amados, daquilo que se perdeu, restauração daquilo que se foi, do que não deu certo, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. As profecias de Deus sempre nos conduzirão à restauração. As profecias de Deus sempre nos conduzirão à restituição. Entretanto, nós não podemos ficar no campo dos sonhos, do que seria ideal para nós. Não que sonhar seja errado, pois quem não sonha está morto. Na vida, nada se conquista somente através de sonhos, mas na vida tudo se conquista com muito trabalho. Então na vida nada se conquista sem trabalho, sem suor, lágrimas e sobretudo pedindo a Deus que nos abençoe e que nos restaure e que nos restitua. O versículo 6, o verso 6, nos deixa claro isso, quando diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista, quando escreveu isso, ele vivia dias de crise, ele vivia dias difíceis. Contudo, ele sabia que assim como o lavrador ou fazendeiro semeia com ansiedade e colhe cantando alegremente, Israel viveria o ideal de Deus também para as suas vidas. Então, meus amados, mesmo em tempos de crise, não podemos deixar de levar a preciosa semente, pois no tempo oportuno colheremos. Amém? Então, mesmo em tempos de crise, podemos resumir esses versículos desse salmo com esse pensamento: mesmo em tempos de crise, não podemos deixar de levar a preciosa semente, pois no tempo oportuno colheremos. Meus amados, só há de colher em tempos oportunos quem na crise tem a semente. Aquele que leva a preciosa semente, diz o salmista. O povo de Israel cativo na Babilônia, vivendo momentos de crise, momentos difíceis, nunca abandonaram o quê? As suas sementes, as sementes da palavra de Deus, das promessas de Deus ditas pelos profetas. Isaías 45, 8, Ageu 2, versículo 19. Jesus, uma vez, fez um paralelo da fé com uma semente. E sobre este paralelo nós aprendemos que, amados, o que não pode faltar, existe uma palavra antiga dos antigos que fala sobre aquela sacola do lado, embornar, né? Então o que não pode faltar no nosso embornar, ou na nossa sacola, ou na nossa bolsa, é a preciosa semente, a semente da fé, que não precisa ser grande, mas do tamanho de uma semente de mostarda. Você já viu o tamanhozinho de uma semente de mostarda? Se você não tomar cuidado e ela cair e rolar pelo chão, você pode perder de tão pequenininha que é uma semente de mostarda. Jesus deixou isso bem claro quando disse, porque ele disse o seguinte: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé
como um grão de mostarda. Direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Jesus nunca disse que precisamos ter muita fé, mas precisamos ter fé. E fé nós só a possuímos quando somos alimentados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus contém o quê? As suas promessas. O que faz com que a nossa fé ela permaneça ativa é nós guardarmos em nossos corações a palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém as suas promessas, e essas promessas restauram a nossa esperança. Provérbios 29, 18 vai dizer o seguinte: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse é feliz. Meu querido, só colhe quem tem semente da palavra. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso Brasil, nós estamos vivendo um momento difícil no mundo, e eu fico a imaginar sobre aquelas pessoas que não têm a semente, a palavra de Deus, que não têm a profecia para conduzi-los neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Mas ainda que as pessoas estejam até mesmo conseguindo contornar alguma situação, quando nós sairmos dessa crise, virá a colheita dessa crise. E o que colheremos? E o que colherá aqueles que não têm a semente? Meus amados, é tempo de semearmos. E para semearmos nós temos que ter essa semente. E essa semente se chama Palavra de Deus. Meus amados, só há de colher em tempos oportunos quem na crise leva a preciosa semente. Somente aquele que leva a preciosa semente. Versículo 6 vai dizer: aquele que sai chorando a plantar a semente. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. O povo de Israel, mesmo em solo estrangeiro, difícil, distante de suas terras férteis e terras abençoadas, mesmo nos momentos de escassez, eles não deixaram de levar a preciosa semente, eles não deixaram de semear a boa semente, compartilhar das promessas de Deus, regando com lágrimas, regando com oração. Ah, meus amados, nós precisamos entender que a igreja, ela precisa sair e levar essa boa semente. Ela precisa sair do seu isolamento de quatro paredes, e agora nós estamos vivendo uma situação atípica em que não estamos mais nas quatro paredes, estamos espalhados em nossos lares, estamos espalhados pelas casas, e nós podemos aprender algo aqui. Não podemos viver somente na sementeira do templo, nos limites férteis do culto e adoração. Precisamos levar a semente preciosa, seja onde for, a terrenos trabalhosos, duros, difíceis, e nós estamos neste contexto. Com esta crise que nós estamos vivendo, desta pandemia, desta ameaça desse coronavírus, e agora também uma crise política, podemos dizer isso não somente a nível de Brasil, mas a nível mundial. Nós não podemos ficar somente no campo da sementeira, nos ditames do templo, da igreja, mas é uma grande oportunidade que nós temos agora, através das redes sociais e através também dos nossos lares, das nossas casas, na proximidade dos nossos vizinhos,
levarmos essa preciosa semente, porque os corações também estão acessíveis como uma terra fértil, esperando uma palavra de esperança. Talvez, meu querido, talvez o seu terreno trabalhoso seja a sua família. Talvez o seu terreno trabalhoso seja até mesmo o seu local de trabalho, os seus amigos. E eu creio que esse momento tão sensível que nós estamos vivendo é um momento oportuno para nós levarmos a semente, levarmos a palavra. A Bíblia diz que o diabo também tem sementes. E quando nós cochilamos, ele semeia as suas sementes. E diz mais, semeia e se retira. Sabe por quê? Porque ele semeia o que não presta. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 13, versículo 24, versículo 25, versos 38 e 39. Meu querido, minha querida, você que tem no seu embornar, como diz os antigos, na sua bolsa, na sua sacola, a preciosa semente, leve a preciosa semente e continue regando com as suas lágrimas e orações, porque no tempo oportuno, quando você romper por essa crise, você pode ter a certeza, você colherá na sua família, eu creio nisso, você colherá no seu local de trabalho, você colherá entre seus amigos a doçura dos frutos, você colherá os frutos da sua semeadura, se você assim, com fé, semear, levar a palavra de Deus nesses momentos difíceis e de crise que nós estamos vivendo. Oh, meus amados, só há de colher em tempos oportunos quem na crise crê que a colheita é certa e com alegria. Ah, meus amados, eu nunca ouvi e nunca presenciei alguém plantando uma horta de tomates dizendo o seguinte: eu vou plantar e não vou colher. Eu nunca vi ninguém plantando uma fruteira, uma árvore frutífera, dizendo o seguinte: eu vou plantar, mas eu não vou comer desse fruto. Todos que plantam na expectativa de colher o fruto, de saborear a doçura do fruto. Então, baseado aqui no Salmo de número 126, este Salmo regado de esperança, só há de colher em tempos oportunos quem na crise crê que a colheita é certa e com alegria. Versículo 6, parte B, vai dizer: voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Em outras versões diz: voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esta terceira parte deste versículo praticamente, meus amados, sintetiza o que o salmista diz no verso 1 e verso 2. Ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos com quem? Sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Ah, meus amados, a capacidade que Deus tem de restaurar uma pessoa, a capacidade que Deus tem de restaurar um lar, a capacidade que Deus tem de restaurar uma família está além de nossas compreensões. Por isso, nós ficamos como que quem sonha. Quando realizamos, ou quando então passamos a colher aquilo que tanto plantamos com lágrimas, ficamos com quem sonha. Uma vida, um lar, uma família podem ser totalmente destruídos, mas Deus pode restaurá-los de novo. Nós precisamos, meus amados, ter essa certeza de que uma vida, um lar, uma família podem ser totalmente destruídos, mas Deus tem o poder de restaurá-los de novo. Mesmo
em meio às situações adversas da vida, nós temos que crer neste poder restaurador de Deus. E crer sobretudo porque nós temos a palavra de Deus, nós temos promessa de Deus. Oh, meu querido, nem mesmo a tristeza é uma condição permanente, porque as nossas lágrimas podem regar as sementes que as transformarão em uma colheita alegre. Preste bem atenção nisso. Nem mesmo a tristeza é uma condição permanente, porque as nossas lágrimas podem regar as sementes que as transformarão em uma colheita alegre. Meu querido, as mesmas promessas de Deus para Israel se estendem até nós na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Isaías, capítulo 55, versículo 13, diz a todos: onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será uma testemunha do que fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Oh, meu querido, o momento que nós estamos vivendo é um momento de desesperança. É um momento em que as pessoas estão perdendo a esperança. Mas eu quero que, neste momento, através desta mensagem, os seus ânimos sejam recobrados. A sua fé, ela possa reacender. Ô, meu querido, que você possa lembrar agora que o seu embornar não está vazio. Você tem um embornar, você tem uma sacola, você tem um recipiente que contém o quê? As sementes, e essas sementes são a palavra de Deus. A palavra de Deus que pode restaurar a esperança, a palavra de Deus que pode nos conduzir à fé, tendo a certeza de que Deus, Ele vai restaurar a nossa vida. Deus, Ele vai restaurar, e Deus pode restaurar a nossa família, Deus pode restaurar o nosso país, Deus pode restaurar a saúde do povo, Deus pode fortalecer e restaurar a alegria, mesmo em meio àquelas famílias que estão vivendo momentos de luto. Deus pode restaurar, e Deus vai fazer isso, eu creio. Por isso, neste momento, eu trago até você, da parte de Deus, esta mensagem baseada no Salmo de número 126, que mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos difíceis, não podemos deixar de levar a preciosa semente, porque a tempo oportuno nós vamos colher. Oh, meu querido, o Senhor hoje, através dessa palavra, está lhe dando sementes. Então, você que está aí ao alcance da minha voz, desta imagem, desse vídeo, oh, querido, estenda as tuas mãos, receba, como Deus colocando sementes, palavras de fé em suas mãos, para que você guarde no embornar do seu coração, no recipiente do seu coração, e você venha então nutrir e desenvolver esperança para a sua vida e para aquelas pessoas que estão à sua volta. Você precisa semear isso. O Senhor hoje está lhe dando sementes. O Senhor lhe está dando semente de fé para que você semeie sobre os terrenos de sua vida, do seu lar, da sua família, do seu emprego, das pessoas que estão à sua volta, porque o mundo precisa desta semente da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ô, meu querido, leve esta preciosa semente, esta mensagem que você ouve, e espalhe essa semente, regue-a com as suas lágrimas, porque não é fácil também semear. Choramos, suamos, regue-as
com as suas lágrimas, com o seu suor. Aqueça com as suas orações estas sementes, porque no tempo oportuno, Deus lhe dará a alegria da colheita. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social. Mas vai chegar o momento em que nós sairemos desse isolamento social. E eu tenho certeza, eu creio, que sairemos desse isolamento social e sairemos desta crise, desta pandemia, totalmente diferente da forma como entramos. Porque eu creio, meu querido, que diante de tantas profecias e tantas mensagens nas redes sociais, eu creio que diante de tantos encontros nos lares e da palavra de Deus sendo espalhada e muitas orações sendo feitas, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa totalmente diferente da forma como nós entramos. E como prova disso, nós vamos colher. Nós vamos desfrutar da doçura daquilo que nós estamos plantando em meio a essa crise. É um momento de desesperança? Sim. É um momento de frustração? Sim. Mas aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que têm a profecia de Deus, não hão de se corromper, não serão destruídos, mas pelo Espírito de Deus estarão semeando, regando com as suas lágrimas e também com o suor, tendo a certeza de que Deus fará germinar, crescer, florescer, frutificar. E Ele vai nos dar o privilégio de podermos colher também. Você crê nisso? Se você crê, meu querido, diga amém e receba esta palavra, esta mensagem como sementes em tuas mãos e semeie o que você está ouvindo agora. Eu quero orar com você, para que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu setor de trabalho. Eu quero orar por você. É momento difícil, mas você voltará. Você sairá, melhor dizendo, você sairá deste momento de crise. Você sairá, como diz o salmista, com cânticos de júbilo, carregando consigo os seus feixes, os seus molhos, o resultado da sua semeadura. Oremos. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, todas essas pessoas que têm me ouvido e estas que neste momento, Pai, neste domingo estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem baseada no Salmo de número 126. Abençoe esta vida, Deus. Abençoa, Pai querido, Pai amado, esta vida neste momento e que ela possa, ó Deus, mediante esta palavra, ó Deus, ter a sua fé restaurada. E que agora então, ó Deus, ela comece a semear, seja um semeador da Tua palavra. Não só, ó Deus, semeando para a sua vida, mas para as pessoas que estão à sua volta. Restaura, ó Deus, esta fé, restaura a esperança nesse coração, restaura esta família, Pai, restaura este pai de família, restaura esta mãe, restaura esses filhos, restaura, Senhor, aqueles que estão desempregados, restaura, ó Deus, aqueles que estão enlutados, restaura, Pai querido, restaura, Senhor. Mediante esta palavra que neste momento está sendo semeada e mediante também o que eles vão semear após, ó Deus, receberem esta oração e ao ouvirem esta palavra. Deus, eu assim oro, Pai, crendo que o Senhor não está aquém de tudo que nós estamos vivendo, mas o Senhor está conosco. O Senhor está, Pai querido, conosco a nos acompanhar.
E eu tenho certeza, Pai, que no final de tudo isso, nós colheremos e teremos um cântico de júbilo ao Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo. Pois nós assim oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ô meu querido, minha querida, Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue conosco, Ele estará conosco. Forte abraço a todos vocês, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio. Amém.